Sem vencer as 5 rodadas, a Ponte Preta segue com o alerta ligado na competição. A 4 pontos da zona de rebaixamento, a Macaca agora só tem mais 8 rodadas para garantir a permanência na Série B. E para tentar virar a chave nesta reta final, a diretoria alvinegra decidiu pela demissão de Pintado do comando técnico da equipe. Após 11 rodadas e apenas 33% de aproveitamento, agora ex-comandante deu lugar a João Brigatti, que até então estava na função de coordenador de futebol da equipe. Os resultados, infelizmente, nesse momento não vieram. E a vida de treinador, infelizmente, é assim, você precisa dar uma resposta muito rápida. Nós estamos num momento delicado dentro da competição e optou-se pela troca. Estávamos pensando em outros treinadores, mas no momento, faltando apenas 8 rodadas dentro do Campeonato Brasileiro, optamos aqui por assumir a Ponte Preta, já que a gente conhece o elenco da Ponte e pode ser um fator positivo nesse momento. Essa vai ser a 6ª passagem de Brigatti pela equipe alvinegra. No total, o comandante já esteve à frente da Ponte em 53 partidas, com 23 vitórias, 16 empates, 14 derrotas e um aproveitamento de mais de 53%. Em suas 5 passagens anteriores, João Brigatti acumulou bons momentos na Macaca. Em 2018, levou a equipe ao título do Troféu do Interior. Já em 2020, livrou a Ponte do rebaixamento do Campeonato Paulista, conseguindo uma vaga na semifinal da competição. Eu sou da época da Ponte Preta que os times adversários vinham aqui e temiam, a Ponte Preta temia a pressão que se fazia por parte da torcida. Então, uma situação muito complicada nesse momento. A gente tem que tomar um cuidado muito grande e eu peço de coração, como um pontepretano, para quem for pontepretano, que venha nos ajudar, que incentive, que apoie essa equipe nesse momento tão difícil que nós estamos, delicado dentro do campeonato. Vamos fazer de tudo, você pode ter certeza, para a gente manter a Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. E já no comando técnico da Alvinegra, Brigatti tem seu primeiro desafio já na próxima segunda-feira contra o Sport, atual vice-líder da competição. A Ponte tem mais um compromisso de extrema dificuldade na Série B. Na capital pernambucana, Brigatti e a Ponte buscam reencontrar o caminho das vitórias para voltar a respirar na competição. Nação Pontepretana, mais uma vez um grande prazer falar com vocês. Eu peço, não como treinador, não como profissional, mas sim como um pontepretano que ama essa instituição, que nos ajude, que nos apoie, que nos dê esse incentivo que vocês sempre deram. E a gente sabe a dificuldade que é jogar dentro do Majestoso com a presença da nossa torcida incentivando o tempo todo. Peço a vocês um voto de confiança, nos ajude, nos apoie, nos passe confiança, que vai ser uma nova etapa daqui para frente. Nós temos 8 jogos restantes e são 8 decisões e nós precisamos muito de vocês. Um abraço a todos. Aí o João Brigatti foi uma entrevista exclusiva ontem à Rádio Bandeirantes, muito legal, respondeu todas as perguntas. O Brigatti no Campeonato Paulista, uma situação muito parecida, só que era Campeonato Paulista. Era pior que essa, era pior. Estava em último. A Ponte estava rebaixada. Não tinha jeito, não tinha o que fazer. Aí ele desrebaixou. O time da Ponte, mais do que isso. Classificou o time e foi à semifinal do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, ele descobriu, já estava no elenco, só que à margem do processo não era aproveitado Bruno Rodrigues. E aí ele incentivou, colocou no time e o Bruno Rodrigues começou a fazer gol e a Ponte permaneceu na Série 1 do Campeonato Paulista. Ele pode fazer isso novamente. Ele tem jogador no elenco. Paulo Baia, por exemplo. Paulo Baia não pode ser o Bruno Rodrigues do Campeonato Paulista? Poderia ser Paulo Baia em 2023, o Bruno Rodrigues de 21. Naquela época o que aconteceu foi o seguinte, o campeonato parou depois do derby. Aquele derby que o Guarani ganhou de virada, de 3-2 no Brinco. Foi o primeiro jogo com portões fechados em Campinas. Deu um alvoroço total, a torcida queria invadir lá a torcida do Guarani. Virou 2-0 para a Ponte, depois o Guarani
virou o jogo de uma maneira até surpreendente, mas com muita competência. Depois daquele jogo, parou e a Ponte era a última. Era a última colocada da competição. Não tinha o que fazer. Tinha 7 pontos ganhos. E tinha 2 jogos por realizar, virtualmente rebaixada, contra Mirassol e Novo Horizontino. Só que o campeonato parou um tempão. O João falou isso na entrevista ontem, por causa da pandemia. Não é que jogou com o portão fechado, não teve nem com o portão fechado mais. E aí a Ponte treinou, ajustou, deu aquela respirada. Teve time, não estou tirando os méritos, hein? O João foi um herói. Mas teve time que já tinha escapado e dispensou alguns jogadores, caso do Mirassol. Caso do Mirassol. O Novo Horizontino, por exemplo, estava ainda na berlinda, né? E aí a Ponte fez 2 jogos. 2. E fez em campo neutro, porque Campinas não tinha negócio do protocolo, lembram? Do protocolo, tinha cidade que podia realizar evento, tinha cidade que não podia. E a Ponte jogou os 2 jogos com portões fechados fora de Campinas, em Barueri. E ganhou do Novo Horizontino e ganhou do Mirassol. Fez uma pontuação até surpreendente, fez 13. Tinha feito 7 em 10 rodadas. Fez 6 em 2. E aí foi para as quartas de final, eliminou o Santos, aquele jogo da Vila Belmiro 3-1, e foi para a semifinal com o Palmeiras, aí foi eliminada. Quem sabe, né, não possa acontecer isso, são outros tempos, mas os jogadores são diferentes. O Bruno Rodrigues provou a qualidade dele, foi para o São Paulo e hoje é um dos melhores, se não o melhor jogador do Cruzeiro, numa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas tinha gênio da lâmpada da época que não usava o Bruno Rodrigues, né? O Pintado agora, com toda a boa intenção, ele estava imbuído da melhor das boas intenções, mas preteriu da presença do Paulo Baia no time. Aí vem com o Polvidiero, vem com o Thales, vem com o André, e vem com o Igor, e vem com o Diabo A4. E o Paulo Baia lá no banco, aparecendo lá, só quando a câmera fecha no banco, está lá o Paulo Baia tomando água, que negócio todo. E o Paulo Baia entra e vai bem. É o Paulo Baia o maior atacante é o Washington? Não, longe disso. Mas assim, dentro do padrão técnico atual, o Paulo Baia é o melhor atacante que a Ponte tem ao lado do Eliel. E qual foi a dupla que ganhou a única sequência de 3 vitórias da Ponte no campeonato até agora? Paulo Baia e Eliel. Então é óbvio, né? É uma coisa muito assim simples de ser vista. E eu espero que com atitudes simples assim. Mas o principal, que ele consiga mudar a atitude e o comportamento desse time indolente dentro de campo, que envergonhou a instituição lá em Natal, virou chacota, que ele consiga, mudando o comportamento e mexendo em algumas peças, salvar a Ponte, porque o caminho está aí. A possibilidade é boa. Mas não pode, se continuar jogando assim, cai com 3 rodadas de antecedência antes do final do campeonato. Vamos lá, CH, a sua expectativa para o trabalho do João Brigatti, que começou hoje, já assumiu o time e comanda oficialmente no próximo jogo, Bucha Esporte na Ilha do Retiro. Eu fiz essa pergunta para ele, não tem muita, aliás, não tem nenhuma racionalidade na decisão que ele tomou de ser treinador da Ponte nesse momento. É paixão pura. E isso pode ajudar. Eu acho que essa transpiração, esse colocar para fora todo o amor que ele tem pela Ponte Preta pode fazer alguns jogadores correrem mais, se dedicarem mais, se concentrarem mais do que estão fazendo nesse momento. Fiz essa pergunta para ele, deu as explicações, não me convence. Também é problema dele, não é? Ele tem capacidade de tirar o time dessa situação. Ele já mostrou em outras oportunidades. Só que, se a diretoria não ajudar um pouquinho, vai ficar mais difícil. Mais do que já está. E como ela pode ajudar o João Brigatti? Dando respaldo para ele. Não é só dando a bucha, colocando a batata quente no colo dele, não. Tem que resolver uns probleminhas aí, e todo mundo lá na Ponte sabe quais são esses problemas. Tem que ajustar, puxa daqui, porque sem respaldo, você fica sem moral para poder cobrar o algo mais. Nitidamente, além dos problemas técnicos, físicos, essa coisa toda que a gente está discutindo o campeonato todo, nitidamente esse time joga mais do que está jogando. Eu não estou dizendo aqui que os caras estão de má vontade, não é isso. Está terminando o ano, gente.
O campeonato termina daqui 45 dias, não é? E tem muita gente que não sabe o futuro e nem o presente, como é que vai ser. Então, não é todo mundo que vai para o mercado e acha colocação em time de futebol, deixando, caso aconteça e caso seja a situação, coisa para receber para trás. Então é o seguinte, tem que dar respaldo e o desafio do João não é só técnico. Técnico, o Tigrão já discorreu e eu concordo com ele. O problema é comportamental. Se esses jogadores, minimamente, não correrem mais, se dedicarem mais, a tarefa é muito complicada e fica ainda mais difícil, Batista. Olha, é importante que se diga o seguinte, né? O João Brigatti não é milagreiro. Ele conseguiu arrumar solução para um problema infalível lá no Campeonato Paulista de 2021. Time virtualmente rebaixado. Profissional desse tipo precisa ter realmente, né, tem que dar valor. Porque trabalhar com muita estrutura, trabalhar com jogadores excepcionais, é claro, é evidente que fica mais fácil o trabalho. Estou dizendo que está tudo resolvido. Agora, o profissional que tem essa capacidade de trabalhar com estrutura complicada, difícil, momentos terríveis na competição, o profissional merece, sem dúvida, o respaldo. E por que eu estou falando isso? Porque o João Brigatti é um catalisador. Ele tem esse espírito, ele é ponte-pretano, sempre declarou isso. Ele está partindo para essa missão, poderia simplesmente abdicar dela. Estou aqui, sou supervisor, não sei o quê, coordenador de futebol, vou ficar por aqui. Não, aceitou o desafio. E muito mais em função de que a Ponte está precisando dele. Estamos vendo aí o Brigatti, né, forjado no aço da base da Macaca. Vimos ali a foto dele com o time da Macaca. Muito mais em função de que a Ponte realmente está precisando. Porque ele tinha abraçado a carreira de coordenador e poderia seguir com ela. Mas não, vai ser treinador. Então o recado que ele deu para a torcida é muito, mas muito importante. Porque se a torcida quiser, se tiver o desejo, ela consegue unir forças. Já uniu em outras tantas oportunidades. E quando a torcida desune, né, está dispersa, o time sente. E a Ponte, já dentro do estádio Moisés Lucarelli, ele perdeu por causa disso, classificação, foi rebaixada e etc. Então o João Brigatti ele tem essa força nesse momento para buscar essa união. Então tomara que mais uma vez ele consiga, e dentro do campo ele vai extrair o que é possível extrair. Olha, pé de manga não dá caju. Então, porque o João Brigatti é o treinador, a Ponte de repente vai jogar o futebol dos sonhos? É claro que não vai, pô. É evidente que não vai. Pé de manga não dá caju. Então o time vai continuar o mesmo, mas é possível, com toda a limitação que o time tem, conseguir algo mais do que aquilo que o time vem dando até agora. Até inclusive com relação à escolha das peças. Ele com certeza vai escolher as peças corretas para tirar a Ponte desse sufoco.